Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Alguma vez na vida você teve a impressão de que alguém estava chamando o seu nome? Mas na verdade não havia ninguém? Pois é. Saiba que existem explicações para isso, viu? Tanto espirituais quanto científicas. Para alguns, esses chamados misteriosos podem ser uma espécie de aviso, enquanto para outros pode ser apenas uma ilusão. Ainda há os que acham que essas vozes nada mais são do que um chamado do além. O que de fato acontece quando ouvimos alguém chamando por nosso nome, enquanto na verdade não há ninguém? Quais as possíveis explicações para esse fenômeno que aflige tanta gente ao redor do mundo? Em 2015, uma mulher de 48 anos que teve sua identidade preservada deu entrada em um hospital em Berna, na Suíça. Sara, como foi chamada pelos meios de comunicação, tinha diversos cortes profundos em seu peito, alguns chegando a ter 7 centímetros de profundidade. Quando a mulher foi questionada pelos médicos sobre o que tinha acontecido, ela disse que tinha seguido ordens de Deus. A mulher dizia que se sentia abençoada e que tinha escutado algumas vozes dizendo mensagens divinas e engraçadas, apesar do resultado final ter sido automutilação. Mas será que ela realmente estava escutando vozes? Ou isso era apenas uma ilusão? Os médicos conseguiram uma resposta assim que fizeram uma tomografia do cérebro da mulher e descobriram que ela tinha um tumor. Uma área importante do cérebro tinha sido afetada e isso acabou prejudicando uma rede neurológica que atua no processamento do som. Ao analisarem o passado de Sara, os médicos descobriram mais ou menos há quanto tempo ela apresentava os sintomas. Ela explicou que seu interesse pela religião surgiu repentinamente, quando tinha por volta dos 13 anos de idade. Começou a apresentar um fundamentalismo religioso fora do normal. O interesse pela religião ia e voltava, mas nunca era duradouro. No começo, sua família achou que ela era, digamos, esquizofrênica, mas ela não apresentava outros sintomas, como o isolamento social, por exemplo. Os médicos que analisaram o caso acreditam que o tumor possa ter surgido durante a adolescência, época em que Sara começou a ter interesse pela religião. Os médicos também perceberam que ela tinha alguns estágios que se repetiam. Primeiro, Sara ouvia as tais vozes divinas. Depois, se sentia extremamente religiosa e entrava para grupos da igreja. Depois, de forma inusitada, esse interesse desaparecia e ela não sentia mais nada durante anos, até o ciclo começar novamente. Apesar de ser atípico, existem outros casos parecidos na literatura médica, embora nenhum seja idêntico ao de Sara. Em um deles, uma mulher de 60 anos mostrou interesse pela religião como resultado de um tumor cerebral fatal. Antes dos 60 anos de idade, ela nunca havia mostrado interesse em religião ou mesmo escutado vozes. Neurocientistas da Noruega tentam desvendar o mistério sobre por que algumas pessoas ouvem uma voz interna que consideram verdadeira. Uma das explicações para as alucinações auditivas é que elas envolvem o mesmo caminho cerebral pelo qual vozes reais e imaginárias são processadas. Essas alucinações nos mostram a forma como nossa percepção funciona. O tálamo desempenha um papel inicial e fundamental no processamento do som que ouvimos antes dele ser enviado a outras áreas do cérebro. E quando ele é afetado, muitas coisas estranhas podem acontecer.
Mesmo que a maioria das pessoas consiga diferenciar sons externos e pensamentos internos, muitas pessoas ouvem vozes. As estimativas variam de 5% até 19% da população em geral, mas outras, quando combinadas com problemas de saúde mental, podem ser perigosas. Isso acontece em casos parecidos com o de Sarah. Para falar a verdade, segundo psicólogos, ouvir vozes na cabeça interrompendo seus pensamentos é tão comum que é considerado normal, mesmo que você não tenha um problema de saúde. Segundo uma pesquisa realizada na Holanda, 1 a cada 25 pessoas ouve vozes regularmente. É o seu caso? É o meu. Já me conta nos comentários o seu. Além disso, pesquisadores britânicos na Universidade de Manchester afirmam que, ao contrário da crença tradicional, ouvir vozes não é necessariamente um sintoma de doença mental. Os estudos também concluíram que muita gente que ouve tais vozes não procura ajuda médica, pois afirmam que as vozes têm um impacto positivo em suas vidas. Algumas dessas pessoas descrevem as vozes como se alguém as chamasse pelo nome, mas quando elas vão atender, descobrem que não há ninguém. Também acontece de as ouvirem como se fossem pensamentos externos entrando em suas mentes. Em alguns casos, as pessoas não fazem ideia do que essas vozes vão afirmar e podem até iniciar uma conversa. A grande questão é descobrir por qual motivo algumas pessoas lidam com esses acontecimentos de forma positiva, enquanto outras ficam angustiadas e procuram tratamento médico. O fato é que o contexto da vida da pessoa influencia muito em como ela encara essas vozes. Por exemplo, se uma pessoa está tentando superar um trauma, se ela se vê como alguém vulnerável e sem valor, ou ainda, se acredita que todas as outras pessoas são agressivas, ela pode vir a interpretar as vozes como hostis e agressivas. Enquanto isso, uma pessoa que tem experiência de vida mais positiva, uma imagem mais otimista de si mesma e das pessoas ao seu redor, provavelmente ela terá uma boa impressão dessas vozes. Estudos apontaram que as pessoas que ouvem vozes geralmente tiveram uma infância traumática. Pesquisas mais recentes também mostraram que mais de 70% das pessoas que ouvem vozes podem ter tido um evento traumático que desencadeou o fenômeno. Todas essas alucinações auditivas, como é o caso da mulher que eu citei, nos mostram o quanto o nosso cérebro é frágil ao processar os sons. O caso é um exemplo de como nossos processos perceptivos funcionam e podem ser facilmente confundidos. Bom, até agora eu falei de explicações científicas para este fenômeno. De fato, ouvir vozes pode indicar que você tem algum problema mental ou mesmo outro problema de saúde que desencadeou tal percalço. Mas muita gente acha que, em alguns casos, as vozes podem estar relacionadas com o plano espiritual. Joana d'Arc foi uma camponesa e santa francesa canonizada pela Igreja Católica, considerada uma heroína da França pelos seus feitos durante a Guerra dos 100 Anos. Ela dizia que tinha visões e ouvia as vozes do Arcanjo Miguel, da Santa Catarina de Alexandria e da Santa Margarida de Antioquia, e que nessas aparições ela recebia orientações para lutar na guerra contra os ingleses, para assim expulsá-los da França e garantir a coroação de Carlos VII. Enquanto muita gente acha que Joana d'Arc tinha algum problema mental, outros acreditam que ela escutava essas vozes de seres sobrenaturais. Só que antes de adentrar esse assunto, é preciso deixar claro que, se você escuta vozes, a melhor coisa a se fazer é procurar ajuda médica. Assim como os casos que eu citei, as vozes podem ser causadas por alguma causa física ou psicológica.
Mas caso você não ache nenhuma explicação, muita gente indica analisar o assunto sob a ótica espiritual. Se você escuta vozes sem uma origem física, ou seja, uma origem real e palpável, há chances que você está captando vozes de origem espiritual. Isso pode indicar que algum espírito desencarnado está tentando se comunicar. Muitos espíritas afirmam que a pessoa que ouve vozes e outros sons de origem espiritual pode ser considerada como médium, audiente ou clareaudiente. Podemos dizer que ela possui uma sensibilidade espiritual que se manifesta através do som. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, explicou a mediunidade audiente ou clareaudiente em sua obra, O Livro dos Médiuns. Segundo ele, esse tipo de médium é conhecido por ouvir as vozes dos espíritos interessados em estabelecer uma comunicação. Os médiuns audientes ou clareaudientes podem seguir tanto uma voz interna quanto externa, sendo essa clara e distinta como se escutassem uma pessoa viva. Por isso, segundo o Espiritismo, escutar vozes pode simplesmente indicar que você tem o dom mediúnico e que, como não trabalha esse dom, as vozes aparecem em momentos de maior contato com o mundo espiritual, como quando você está dormindo. Então, se você escuta vozes com frequência e ainda não descobriu a origem dos sons, mesmo depois de procurar um médico, saiba que isso pode ser um sinal de que você tem que procurar um local para desenvolver ou aprender mais sobre sua mediunidade. Lembrando mais uma vez que existem inúmeras explicações para pessoas que escutam vozes, sejam elas científicas ou espirituais, e o melhor a se fazer é procurar um especialista no assunto para que você possa descobrir o verdadeiro motivo desse fenômeno. Isso já aconteceu com você? Aliás, você conhece alguém que já passou por isso? Alguma vez na vida você teve a impressão de que havia uma pessoa chamando seu nome, mas na verdade não tinha ninguém? Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!